Amém. Nós queremos pensar um pouquinho a respeito da necessidade da fé. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. E sem fé, nada pode acontecer. E como nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Também nada pode substituir a fé. Todo o nosso trabalho, toda a nossa bondade, honestidade, nada pode substituir a fé. Nessa mesma carta e nesse mesmo capítulo, nós lemos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é fundamental, essencial no nosso relacionamento com Deus. Pela fé nós adquirimos coisas grandiosas. E a primeira dessas coisas grandiosas é a salvação. É o perdão do pecado. O Senhor disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho. Quando nós depositamos a nossa fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Mas o ser humano parece ter o vírus da incredulidade. É bem provável que o maior problema do ser humano é a incredulidade. A maior dificuldade do homem é confiar em Deus. É confiar plenamente. É se entregar inteiramente a Deus. Então, o maior problema do ser humano é a incredulidade. É provável que, nesse sentido, algum dos nossos amigos tenha experiência nisso. Talvez está sofrendo com isso há algum tempo. E talvez gostariam de ter fé. Talvez sofre por causa da incredulidade. Não consegue crer. Não consegue confiar em Deus. Mas Deus deseja contribuir para que você resolva esse problema de incredulidade. Quando nós lemos no livro de Gênesis, lá nós temos um exemplo da incredulidade do homem. Os nossos pais estavam vivendo no jardim. Nunca existiu um lugar melhor e uma vida melhor, e uma experiência maior, e uma comunhão mais íntima com Deus. Mas ninguém, a não ser o Senhor Jesus, teve experiências tão grandiosas com Deus como aquele casal tinha.
E Deus tinha dito para eles: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que vocês comer, vocês vão morrer. E Satanás entrou lá no jardim e disse assim para a mulher: certamente não morrerás. E disse também: se vocês comer, ou se você comer, você se tornará como Deus. E logo surgiram as dúvidas. E aquela mulher pensou: então não é verdade que se eu comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, eu vou morrer? Também não é verdade que Deus me ama, porque se Ele me amasse, Ele não ia ocultar de mim essa verdade, que eu vou ser como Ele. E aquele casal e aquela mulher, vivendo ali no jardim, teve dificuldade para crer no que Deus tinha dito. Eles tinham ouvido, porém, ela não creu. Por causa disso, eles foram expulsos do jardim. E por causa disso, sofreram as terríveis experiências do pecado. Mas ainda bem que por causa disso, nós estamos aqui para pregar. E para te dizer, é necessário crer. É necessário ter fé em Deus. É necessário confiar plenamente, se entregar livremente. E tudo o que Ele diz é verdade absoluta. E você pode crer. A Bíblia disse também que por causa da incredulidade, essas coisas aconteceram. Os nossos pais não entraram na terra prometida, ou desculpe, aquela nação, os de 20 anos para cima. E tantas coisas eles sofreram por causa da incredulidade. Se esse é o seu problema, nós queremos te lembrar que um homem levou o seu filho para o Senhor curar. Mas o Senhor tinha subido lá no Monte da Transfiguração. E ele então levou o seu filho aos discípulos. E os discípulos batalharam e nada puderam fazer. E aquele homem estava decepcionado. Mas o Senhor chegou e ele disse assim para o Senhor: se podes, faça alguma coisa. E o Senhor disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo assim: eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Ele estava no limite. E ele estava dizendo: me ajuda.
Eu estou nesse ponto de não crer. Me ajuda na minha incredulidade. E hoje à noite, o que você precisa é disso. Se tem dúvidas, se não consegue crer, seria melhor fazer como esse homem disse, chorar perante ele e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso crer, eu quero crer, eu não quero sair daqui incrédulo. O Senhor tem desejo de contribuir com a nossa fé. O Senhor tem desejo de contribuir com a fé de todos aqueles que entraram aqui nesse salão hoje à noite. O Salmo 19 diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, as coisas que Deus criou também com um propósito de contribuir com a nossa fé, de nos levar a crer através das suas obras. Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus deseja contribuir com a nossa fé. A Bíblia disse que os milagres do Êxodo, todos eles foram feitos para contribuir com a fé daquela nação, daquele povo. A Bíblia diz que todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez no Novo Testamento foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus deseja, trabalha para que o homem creia. O Espírito Santo foi enviado a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, para levar o homem à fé. Ele também deixou o céu para vir a este mundo lutar com homens pecadores, incrédulos, para ser rejeitado por muitos. Mas ele está aqui para trabalhar em favor daqueles que precisam crer. E hoje à noite, o desejo de Deus é que você creia. O desejo de Deus em usar todas essas coisas para o seu benefício é que você seja levado à fé. A gente observa que a falta de fé é o pior desastre do ser humano. O Senhor Jesus, conversando com os crentes, ele disse assim: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas logo ele disse: mas na casa de meu pai há muitas moradas. Como quem quer dizer, depois vocês também vão para lá.
Mas conversando com os judeus, ele disse assim: haveis de me procurar, e não me achareis. E para onde eu estou, ou onde eu estou, vocês não podem ir. Vocês vão me procurar, e vocês não vão me achar. O sentido é o mesmo, ele vai voltar para o Pai. Mas agora aqueles judeus não vão poder ir para onde ele vai. E de outra feita ele disse assim: vou me retirar. Vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Se não credes, perecereis no vosso pecado. E para onde eu vou, vocês não vão poder ir. A falta de fé, a incredulidade, é o pior desastre do ser humano. Nada pode se comparar. Ser separado de Deus, ser separado do Senhor Jesus, é muito pior do que ser expulso do Éden. É muito pior do que não entrar na terra prometida. Ser separado de Deus, ser banido da sua presença para sempre. Não existe nada igual. Vai ser a pior experiência do homem. E ele vai poder procurar todos os motivos porque isso aconteceu. E ele só vai achar um: incredulidade, falta de fé. Não quis crer. Não foi capaz de confiar. Só um. Porque nós pregamos o Evangelho que o pecado Deus perdoa. O ser humano precisa apenas se arrepender dele e fazer confissão sincera e abandonar o seu pecado, e Deus perdoa. Porém, a incredulidade não pode ser perdoada. É o pior desastre da vida do homem. E hoje nós vamos só pensar nisso. E te deixar pensando nisso. Você que entrou aqui sem o Senhor Jesus e que ainda não conseguiu crer, e que talvez tenha até lutado para isso, mas ainda não conseguiu. Nós estamos falando isso para te animar a entrar perante o Senhor com lágrimas, como disse ele, aquele homem. Ou como aquele homem disse ao Senhor: me ajuda na minha falta de fé. Um dia ele encontrou com outro homem que estava vivendo nessa divisa da incredulidade e a fé. E enquanto aquele homem estava nesse dilema, era o caso de Jairo. Os servos de Jairo chegaram para ele e disse: olha, não precisa importunar o mestre. A sua filha morreu. E o Senhor olha para aquele homem e disse: não temas, não temas, crê somente.
não temas. Ele estava vivendo nessa divisa da incredulidade e a fé. E quando nós pregamos o Evangelho, a gente acredita que as pessoas passam a viver nessa divisa da incredulidade e a fé. As pessoas passam a lutar e em alguns casos passam a desejar profundamente a fé que salva, mas também são atormentados pela incredulidade e pelas vantagens do presente. E a incredulidade usa as coisas do presente, a palpável, para te dizer que tolice abrir mão do que você tem nas mãos por uma coisa que você não pode ver, experimentar agora. Mas o Senhor quer dizer também para você: não temas, crê somente, confia nele. Confia que ele morreu em seu lugar e em seu favor. Isso foi uma obra por você. Uma obra que ele fez por sua causa. Por você que ainda está perdido. Ele fez por você. Creia nisso. Crê somente. Você poderia entrevistar todos os verdadeiros crentes que estão aqui e perguntar um por um: você se arrependeu de ter crido? Você se arrependeu de ter entregado a sua vida ao Senhor? Confiado plenamente, totalmente no Senhor? E todos os verdadeiros crentes iam dizer: não. Não. Eu estou satisfeito. Eu estou arrependido de não ter feito isto antes. E a experiência que temos e podemos falar com você, que se você também romper com essa dificuldade, com esse vírus da incredulidade, e crer no Senhor Jesus, amanhã poderá dizer a mesma coisa. Quanto tempo perdi? Quanto tempo deixei passar? Então hoje à noite você é convidado a crer. E se Deus usou o testemunho da criação, e se Deus usou os milagres e o serviço do Espírito Santo, Deus também quer usar aqui este acampamento e a sua palavra para te levar à fé. E nós vamos te deixar frente a frente com Ele. Ou para ser como Eva, ou para ser como aqueles homens que, apesar das lágrimas, creram e receberam de Deus, do Senhor, o que eles precisavam. Só isso que nós podemos fazer. Nada mais está no nosso alcance. E nos resta desejar profundamente que você vença a incredulidade e aceite a salvação. Amém. Amém.